Dando continuidade, meus irmãos, então, ao nosso culto. Hoje, vamos refletir um pouco acerca do nosso ego, um pouco acerca do nosso orgulho, porque nós estamos num tema anual bem interessante, não é? Reconexão. Fala sobre essa questão da gente se reconectar em Deus. Essa parte tão essencial que a religião em si traz para a gente com a verdade das Escrituras e que nos leva novamente, nos liga novamente a esse Deus do qual um dia nós fomos separados lá no Éden. E hoje eu gostaria então de tratar com os irmãos, como já dito, falar sobre a batalha contra o nosso ego, a luta contra o nosso orgulho, porque para a gente parar tudo o que a gente faz na nossa vida e olhar para esse aspecto da gente se reconectar com Deus, se religar com Deus, sabe, existe algo na nossa natureza, um aspecto na nossa natureza que se chama orgulho, que se chama ego, e, meus irmãos, é um órgão gigantesco que nós temos. É um órgão muito maior que nós temos do que a gente pode imaginar. A medicina nunca vai conseguir detectar esse órgão que nós temos. A psicologia moderna não vai conseguir detectar esse órgão que nós temos. Os filósofos modernos não vão conseguir detectar esse órgão que se chama ego, que se chama orgulho, que é tão inflado e que nós possuímos e que nós temos que lutar contra ele todos os dias. Primeiro eu quero ler com vocês um texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no verso 6 do capítulo 4. Esse não é o nosso texto base, o nosso texto base vai se encontrar lá no Salmo 131, porque eu quero pegar somente uma palavra de Paulo, aqui no verso 6 do capítulo 4, da primeira carta dele aos Coríntios, porque essa palavra, da forma como Paulo usa, ele usa somente nesse verso da primeira carta dele aos Coríntios. Ele diz assim: irmãos, usei a mim mesmo e Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão. Essa palavra. Não se orgulharão de um à custa do outro. Paulo está falando sobre olhar altivo, sobre as comparações que estavam existindo na igreja de Corinto, onde um seguia Apolo, outro seguia Paulo, qual que era o maior, qual que era o menor, mas Paulo está falando, olha, não vão além daquilo que está escrito, sabe, para que vocês não se orgulhem de um à custa do outro, porque um não é mais importante, o outro não é menos importante, os dois estão ocupados de apenas uma tarefa, que é anunciar o reino de Deus. Mas, meus irmãos, quando Paulo pega essa palavra, orgulho, nesse versículo 6, da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele usa uma palavra que ele não usa em nenhum outro lugar dos seus escritos quando ele fala sobre orgulho, que é a palavra psio. Não é psio, né, como a gente chama, não é isso, é psio. O que Paulo quer dizer quando ele coloca esse orgulho, escrevendo dessa forma, psio, que o nosso ego, que o nosso orgulho é de um tamanho que a gente não consegue mensurar, meus irmãos. Sabe, é um órgão que ele é estendido, ele é inflado, ele é grande. É um órgão grande, mas que apesar de ser um órgão grande que a gente possui, é um órgão vazio. É um órgão apenas cheio de ar. E qualquer coisinha pode estourar esse órgão. Sabe quando alguém fica com orgulho ferido? Eu estou com orgulho ferido. Eu estou com autoestima. Eu estou com baixa autoestima. É tudo por causa desse órgão.
É tudo por causa desse órgão que normalmente e naturalmente nós não procuramos encher esse órgão com algo sólido, mas nós enchemos como se fosse ar. Então qualquer coisa pode estourar esse órgão. Então ele é grande, gigante, é vazio. E ele, por ser grande e vazio, ele inflado, ele dói. É um órgão que constantemente dói. É um órgão que está constantemente latejando dentro de nós. E então, por ele doer, latejar, é um órgão que está constantemente chamando a atenção para si mesmo. É um órgão que está constantemente dizendo: ei, eu estou aqui. Ei, ninguém está me vendo. Ei, vocês... Gabriel, você precisa encher. Eu sou o seu ego. Você precisa me encher. Faça alguma coisa para que o seu orgulho aumente. Faça alguma coisa para que alguém enche o seu ego e para que eu me sinta melhor. Esse é o nosso órgão, meus irmãos. Esse é o orgulho que nós temos dentro de nós. É o órgão que está procurando atenção o tempo todo. E, na luta contra esse órgão, eu queria chamar os irmãos hoje para a gente refletir lá no Salmo 131. Salmo 131, um salmo escrito por Davi, e ali nós vamos ver como vencer o orgulho do coração, como lutar contra o nosso ego, esse órgão tão inflado, vazio e gritante, que chama a atenção, e nós temos ele dentro de nós, todos os dias e todos os momentos nós estamos sentindo ele. Olha só o Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Ué, mas a gente não vai falar de uma luta contra o orgulho? A gente não vai falar de uma luta contra o nosso ego? E a gente lê um salmo como esse, onde o salmista Davi está dizendo para a gente: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Os meus olhos não são arrogantes. A minha alma está descansada. A minha esperança está somente no Deus de Israel. Mas como que nós vamos lutar contra o nosso orgulho quando a gente lê um salmo que parece que está defendendo o nosso ego? Defendendo o nosso orgulho? Parece que esse salmo coloca diante de nós uma prepotência de alguém que se acha tão humilde, mas tão humilde que tem o prazer de falar do quanto ele se orgulha da sua humildade. Não é verdade? Mas olha só, Deus, ele tira Davi para escrever essas 3 estrofes lá da casa do seu pai, lá de Jessé, um homem simples, de família humilde, lá com seu trabalho, pegava as ovelhas de dia, levava para o pasto, dava alimento, cuidava das ovelhas, tosava as ovelhas. À noite, na continuidade desse cuidado com as ovelhas, ele levava essas ovelhas para o aprisco. Esse homem tão simples, e Deus tira Davi dessa realidade, unge ele através do profeta Samuel e diz: Davi, você será o próximo rei de Israel, você é o sucessor de Saul, e usa circunstâncias na vida de Davi para que ele escreva um salmo desse, um salmo de apenas 3 versículos que nos dá uma grande esperança de como nós podemos lutar contra o nosso orgulho, embora pareça que é um homem prepotente, arrogante, não é? E que ele está tão orgulhoso da sua humildade. Então esse é o salmo que nós vamos utilizar. Davi
é conhecido como um grande rei, é conhecido como um grande líder, conhecido como um grande guerreiro. Davi é um homem usado por Deus também para não escrever somente esse salmo, mas para escrever tantos outros salmos que nós encontramos aqui nesse livro. Davi é esse homem tão importante, tão temente a Deus. E como a gente vê aqui, ele exorta o povo, para que o povo deposite a sua esperança, deposite o seu descanso somente em Deus. Davi é esse homem chamado segundo o coração de Deus, amigo de Deus. Eu falo, mas segundo o coração de Deus, um homem tão piedoso assim, será mesmo? Pecou tanto na sua vida? Adulterou com Batseba, causou a morte de Urias, e não só de Urias, mas de todos aqueles homens que se encontravam na frente de batalha, só porque Urias precisava estar ali, prejudicou a vida daqueles homens, de todas as suas famílias, perdeu o filho com Batseba, por causa do adultério, tantos e tantos pecados, a mentira em cima de tudo isso, e é um homem segundo o coração de Deus. Deus tira ele da realidade que ele vivia para ser rei de Israel, para escrever estes versículos para a gente, para dizer para a gente como que nós temos que lutar contra o nosso orgulho. E geralmente, meus irmãos, o Salmo, e esse não é diferente, ele é escrito em alguma situação, em alguma circunstância vivencial do salmista, e esse Salmo, bem provavelmente, os estudiosos, alguns se perguntam, onde será que Davi escreveu esse salmo? Em que circunstância será que Davi escreveu? O que ele estava passando? Porque todo o salmo tem um sentido daquilo que o salmista estava passando. Naquilo que ele escreve, ele tem o desejo de expressar os seus sentimentos, uma luta interna que ele estava passando. Ele descreve ali a sua realidade de alguma forma, e com Davi não é diferente. Alguns estudiosos se perguntam, o que estava acontecendo com Davi? Pelo que ele estava passando quando ele escreveu tudo isso. E é muito provável que quando Davi escreve esse salmo de número 131, ele estava passando pela perseguição de Saul. E essa história a gente vai encontrar lá no primeiro livro do profeta Samuel. Ele estava passando por uma perseguição ferrenha do rei Saul, o rei de Israel. Não só isso, não era só uma perseguição, mas o intento de Saul era achar Davi e acabar com a sua vida. Porque chegou ao conhecimento de Saul, os súditos de Saul estavam dizendo, Saul, é o seguinte, rei, olha, toma cuidado, porque tem um rapaz aí, filho de Jessé, a gente está sabendo que ele foi ungido pelo profeta Samuel, e ele está prometido, assim dizem, por Deus, para que ele tome o trono e ocupe o seu lugar. Então, olha, rei, tome cuidado, porque Davi, ele está arquitetando algum plano, fazendo alguma coisa, para terminar com a sua vida e ocupar o seu lugar no trono de Israel. Imagina, Saul já não era muito gente boa, já não era um cara muito legal. E ainda mais o ódio, não só alimentado por ele mesmo, mas também alimentado pelos seus súditos, aqueles que serviam Saul no reino de Israel, dizendo, olha, rei, toma cuidado, acaba com a vida de Davi antes que ele acabe com a sua. E Davi, então, no meio dessa perseguição, no meio desse do perigo de morte que ele estava passando, ele escreve esse salmo de 3 estrofes, e como a gente vai ver, tem muito a dizer para o nosso coração. E se essa é realmente a situação que Davi estava passando, faz todo o sentido ele escrever um salmo como esse, que é um salmo de um homem que se coloca diante de Deus e que expressa aquilo que ele está sentindo. É um salmo que a gente não poderia resumir, não dizendo simples de uma forma pejorativa ou diminuindo o sentido da oração, mas não é um salmo assim, simplesmente como uma oração. Ele se coloca diante de Deus como alguém que quer expressar para esse Deus tudo aquilo que ele está sentindo, tudo aquilo que ele quer declarar diante de Deus, daquilo que ele estava passando. Ele diz, olha, Senhor,
eu vou responder essas acusações apenas diante de Ti. O Senhor me conhece. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu não tenho posto o meu coração nessas coisas grandiosas que está todo mundo dizendo que eu tenho posto. O Senhor sabe da minha vida. Eu tinha a minha vida com as ovelhas do meu pai. Eu cuidava das ovelhas, tosava, levava para o pasto, colocava no aprisco, cuidava delas. A minha vida tão simples, tão humilde. E, Senhor, o Senhor sabe que o meu coração não está nessas coisas tão grandiosas, tão extraordinárias. E quer saber, além do mais, Senhor, eu acho que eu nem fui, eu acho que eu nem nasci para assumir um cargo tão grandioso assim na minha vida. Eu apenas cuidava das ovelhas do meu pai Jessé. O Senhor sabe onde estão os meus olhos. Eu não quero essas coisas tão grandes para a minha vida. Eu quero apenas a paz, Senhor. E essa paz eu já tenho em Ti. Essa paz eu já depositei em Ti, como uma criança que está no colo da sua mãe, depois de ser amamentada, está tranquila, está sossegada, está em paz, está totalmente satisfeita. E eu lembro do meu filho, eu lembro do Augusto, e eu dou risada até hoje, depois que ele termina de mamar. Parece que ele termina de mamar, os olhinhos meio virados assim, parece que ele desmaia. Nos braços da Isabela. É tão gostoso ver uma cena dessa. Porque é um bebê que está em paz, é um bebê que está seguro. E Davi se coloca assim: Senhor, eu estou totalmente seguro nos teus braços, estou totalmente satisfeito em Ti. Então, é isso, meus irmãos, que Davi está fazendo aqui no Salmo 131. Essa declaração de satisfação total no Senhor, uma prestação de contas a Deus, como o salmista vai dizer lá no Salmo 139. Olha, a palavra nem me chegou à boca, e o Senhor já conhece toda ela. E Davi faz essa declaração diante de Deus, porque ele sabe que Deus conhece todos os intentos do seu coração. Ele sabe que Deus conhece todas as suas motivações, todos os seus desejos, onde está o seu coração, onde se encontram os seus olhos nesse momento. E, meus irmãos, quem conhece melhor o nosso interior do que Deus? Tem alguém? Seu filho, sua esposa, seu melhor amigo? Quem conhece o nosso interior melhor do que Deus? Quem conhece o nosso coração melhor do que Deus? Quem conhece os nossos pensamentos melhor do que Deus? Quem? Então, existe algo muito interessante nessa interação de Davi com Deus que nós precisamos pegar e trazer para o nosso cristianismo, e trazer para a nossa vida. Se não tem ninguém que conhece a nós melhor do que Deus, se não tem ninguém que conhece melhor as coisas que estão escondidas no nosso interior, melhor do que Deus, existe uma verdade muito relevante, porque se nós apresentamos essas coisas para Deus, é sinal de que quando Deus conhece tudo o que passa, nós passamos a nos conhecer de uma forma melhor. Quanto mais nós nos aproximamos desse Deus, mais nós passamos a conhecer a nós mesmos. Um reformador da igreja, João Calvino, um dos homens mais importantes da Reforma Protestante, quando ele escreve um dos clássicos da Reforma Protestante, que são as Institutas da Religião Cristã, o primeiro capítulo das Institutas da Religião Cristã é sobre o conhecimento de Deus. Por quê? Ele escreve sobre o conhecimento de Deus, porque quanto mais a gente conhece sobre Deus, mais nós conhecemos sobre nós mesmos. Então, colocando um contraponto contra os filósofos que dizem, conhece-te a ti mesmo. Como? Se descubra cada vez mais, porque quanto mais você se descobrir, mais você vai se conhecer. Mas quando a gente vai para as Escrituras, a gente encontra um problema muito grande sobre isso. É um contraponto muito grande sobre isso. Quando a gente olha para os reformadores, eles também colocam um contraponto muito grande, porque as Escrituras vão dizer para a gente que quanto mais a gente sabe sobre Deus, quanto mais a gente se coloca diante de Deus, é aí que a gente se conhece mais, é aí que nós descobrimos mais acerca do nosso coração, acerca dos nossos pensamentos,
quanto mais a gente se coloca diante de Deus, mais a nossa mente fica clara. E pensando sobre isso, eu parei para pensar e analisar quantas e quantas vezes eu falei, poxa, mas não é verdade, porque quantas e quantas vezes eu me coloquei diante de Deus e em momentos difíceis, em momentos em que minha vida estava uma bagunça, em momentos em que a coisa estava assustadora mesmo, e eu me coloquei diante de Deus em oração, coloquei diante de Deus lendo a sua palavra, e eu pude perceber algo interessante. Não é que dá certo, não é que dá certo se colocar diante de Deus. Meus irmãos, eu não estou falando que isso é uma receita, que você precisa fazer 3 passos, 4 passos, 5 passos, não, mas é aquilo que as Escrituras dizem para a gente fazer, né? Porque com a oração, com a leitura da palavra, sabe algo que ficou claro para mim? Não era a situação em si, sabe? Não era Deus falando assim para mim, faça isso, 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 que tudo vai dar certo, não. Mas era engraçado como que Deus, nessas horas, coloca o nosso coração diante dos nossos olhos, parece. E diante dessas horas, os nossos intentos, as nossas motivações, os nossos pecados são postos diante dos nossos olhos e nós conseguimos entender, talvez não a situação, mas aquilo que está dentro do nosso interior. E por mais que a gente não saiba como sair dessa situação, mas muitas vezes nós conseguimos identificar as causas disso, que não é o mundo contra nós, mas é que nós contra a nossa própria vida. É quando a gente não consegue entender o tamanho do nosso ego, do orgulho, e que o nosso coração é pecaminoso, como vai dizer a palavra de Deus. Como vai dizer o profeta Jeremias, desesperadamente corrupto o coração do homem. Quem o entenderá? Quem o entenderá? Por isso que nós não podemos subestimar o nosso coração, né? Nós não podemos subestimar porque nós nunca vamos conseguir conhecer o que existe dentro dele de uma forma profunda. Então, com frequência, nós somos enganados pelo nosso coração. Quem é que nunca foi enganado pelo seu coração? Então, por isso, é difícil a gente ouvir aquela frase das pessoas, né? Ouça o seu coração. Ouça o que diz o seu coração. Cuidado com essa frase, porque muitas vezes o seu coração pode estar te enganando. Então, Davi chega diante de Deus com essa impressão, com essa expressão, com essa declaração. Ele diz, Senhor, o Senhor sabe o que o meu coração não deseja coisas grandiosas, os meus olhos não procuram por elas, por isso que eu estou tranquilo, eu estou satisfeito em Ti. E essa, meus irmãos, é uma das grandes vantagens da oração. É uma das grandes vantagens da leitura das Escrituras, da devoção nas Escrituras, do literalmente se deleitar no estudo das Escrituras, é que nós podemos nos conhecer melhor. Porque as Escrituras revelam quem é Deus, e se revela quem é Deus, revela quem nós somos. Então, meus irmãos, se nós não lemos as Escrituras, nós temos um grande problema em não saber quem é Deus e não saber quem nós somos e o que habita no nosso coração. E é interessante que depois da Reforma Protestante, os salmos, eles foram metrificados, ou seja, o que é ser metrificado? Os salmos ganharam melodias, os salmos ganharam ritmos, e eles passaram a ser cantados dentro da igreja. Só que tinha um porém. Os homens desse tempo, eles disseram, olha, eu acho que a gente precisa deixar o Salmo 131 de fora. Porque o Salmo 131 pode expressar uma falsa humildade, uma pretensão quando a gente canta o Salmo 131. Mas meus irmãos, sabe, quando a gente olha para os Salmos, quando a gente olha para o Salmo 131, a gente vê Davi dizendo essas coisas, a gente fala, será que eu não posso mesmo cantar o Salmo 131? É porque todos os salmos existem para algo especial na vida dos cristãos, para o nosso ensino, para que a gente aprenda, para que a gente seja transformado, para que o nosso coração seja transformado para um ideal que a gente vai encontrar em todos esses salmos. Então,
Tinham muitos que diziam que cantar esse Salmo 131 era hipocrisia ou falsa humildade, mas a resposta para tudo isso é que os salmos foram escritos para nos ensinar, e nós podemos ler junto um salmo como esse, nós podemos cantar junto um salmo como esse, porque ele diz muito a respeito do nosso coração, da nossa alma, e eles foram escritos para um ideal que nós temos que olhar aqui, que nós temos que seguir. Então nós temos que olhar para esse Salmo 131, e à medida que a gente reflete nele, dizer: Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, me dê um coração como o de Davi. Me dê a humildade como o de Davi. Me dê os olhos como os olhos de Davi. Me dê uma alma descansada como a alma de Davi. E no verso 1, nós vamos ver que Davi nega que ele está sendo movido pelo orgulho e pela soberba. Apesar da gente olhar e parecer que é orgulho, não. Davi, ele está negando. Olha só, ele diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. E os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Então, se aquela situação que nós escrevemos sobre Davi, que ele estava sendo perseguido por Saul, que ele estava sendo acusado de querer arquitetar um plano, tirar Saul do poder de Israel, ocupar o seu lugar, até mesmo tirar a vida de Saul. Então, quando a gente olha para esse salmo, faz todo sentido, porque ele está dizendo: Senhor, eu não estou querendo ser rei. Eu não estou querendo assumir essa posição de domínio, de reinado sobre o meu povo, porque, Senhor, o meu coração não está orgulhoso. E outra coisa que nós temos que prestar atenção é que Davi não está dizendo que ele nunca foi orgulhoso, ou que ele nunca sentiu orgulho durante a sua vida, que ele nunca sentiu soberba durante a sua vida, porque a gente vai ver que é bem pelo contrário. Davi sentiu tudo isso, tanto que ele pecou, pecados que, diante dos nossos olhos, são pecados muito pesados. Então, Davi não está dizendo que ele nunca sentiu isso, mas que com relação a esse assunto, o seu coração está em paz. A sua alma estava em paz. E ele vai dizer que os seus olhos também não eram olhos altivos, não eram olhos arrogantes. Davi está dizendo: Senhor, eu vim lá da casa do meu pai, de Jessé, cuidava das ovelhas. Senhor, os meus olhos não estão assim, altivos. Eu não estou olhando para as pessoas como se elas fossem menor do que eu. Eu não estou fazendo esse tipo de leitura da vida das pessoas e de ninguém, porque, meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas sabem como menosprezar outras pessoas. Infelizmente, muitas vezes no contato com pessoas, nós nos sentimos diminuídos simplesmente pela forma como as pessoas olham para a gente. E é interessante como que a gente também causa isso nas pessoas muitas vezes durante o nosso dia a dia. Sabe aquela situação tão corrida, que você está no seu trabalho, que você precisa dar conta daquilo que você está fazendo, e está dando tudo certo, você está se sentindo a pessoa mais importante do mundo, como se fosse o super-herói, e alguém vem e fala assim: olha, fulano de tal, eu preciso disso. E você dá aquela olhada assim, de canto de olho, e fala: poxa, mas você não está vendo que eu estou numa tarefa tão importante aqui? Você não está vendo que eu estou sendo tão especial durante esse momento, na realização dessa tarefa? Então, muitas vezes, nós olhamos para as pessoas também com esse olhar de comparação, com esse olhar altivo, e nós diminuímos as pessoas, assim como às vezes a gente se sente diminuído. Mas Davi não está olhando dessa maneira, justamente porque o coração dele não está orgulhoso, não está soberbo, o coração dele não está à procura de coisas grandiosas, e ele está dizendo: Senhor, Tu me conheces lá no meu íntimo. O Senhor sabe que eu não estou nem de forma secreta. Olha o que Davi está dizendo. Eu não estou nem de forma secreta desejando, nem procurando essas coisas grandiosas, e eu acho que eu nem nasci para ocupar um cargo tão grande assim. Eu quero viver daquilo que o Senhor já tem para mim, da minha vida simples, do cuidado com as ovelhas na casa do meu pai. Sabe? E eu não quero desejar, não quero ter mais. É interessante a gente fazer essa comparação, meus irmãos, quando Davi fala isso, sabe? E trazer para nós de forma sincera.
e contrapor com os sentimentos que nós temos muitas vezes no nosso coração. Sabe, em luta contra o nosso ego, em luta contra o orgulho que muitas vezes nós temos. Sabe quando você recebe um aumento de salário? Quando você é promovido? Ou quando você ganha um reconhecimento dentro da faculdade, dentro de algum curso, no esporte, e você fala assim, poxa, mas já era a hora, né? Eu achei que ninguém ia me reconhecer. Eu achei que ninguém ia ver o talento inato que existe em mim. Eu achei que ninguém ia ver a sabedoria que eu adquiri com tanto tempo durante a minha vida, com todo o esforço que eu tive. Sabe, esse é o nosso ego chamando a atenção para si. É o orgulho, sabe? É que tem gente que é assim, que gosta de ser rei, que assim como fala, olha, fulano, você vai ser rei de Israel. E Davi diz, não, mas meu coração não deseja. Mas alguém pode dizer, nossa, eu sei que nunca ninguém ia ver que eu era o cara para ser o rei de Israel. Tem a pessoa que você vai conversar, que ela já leu de tudo, ela sabe de tudo, ela tem uma crítica para tudo, ela tem uma resposta para tudo, mas Davi diz, olha Deus, eu não sou assim. Eu não procuro essas coisas grandes, eu estou contente com as coisas normais do meu dia a dia. Eu não estou querendo que o Senhor faça algo extraordinário na minha vida. Eu me contento, Senhor, até mesmo em viver como um pastor de ovelhas. E Davi contrasta o tipo de pessoa que chama atenção para si, com aquele que não é que está satisfeito com a sua vida, mas que tem os seus olhos fitos no Senhor, e as outras coisas que acontecerem serão consequências desse relacionamento profundo com Deus. O verdadeiro humilde não procura essas coisas, ele se sente agraciado quando ele é recompensado. Ele se sente indigno de alguma recompensa que ele possa receber na sua vida. E uma coisa é muito séria aqui. Aqui Davi, ele expressa essa humildade não diante dos homens, mas Davi ele está expressando essa humildade diante de Deus. Davi está dizendo, Senhor, eu não sou orgulhoso, eu não tenho essas pretensões, eu não tenho orgulho de tudo isso que está acontecendo comigo. Outra é você se ajoelhar diante de Deus, meus irmãos, e sinceramente dizer, Senhor, som do meu coração. Senhor, sabe, me conhece as minhas intenções, conhece o estado da minha alma. O Senhor sabe as coisas que realmente estão em mim, que realmente desejo, e aquelas que eu não desejo, porque diante dos homens, meus irmãos, diante de qualquer pessoa, o nosso coração fica encoberto. Os nossos desejos ficam encobertos, mas não é que eles ficam encobertos somente para as pessoas que estão diante de nós, mas as intenções ficam encobertas até mesmo para a gente, mas quando a gente se coloca diante de Deus, é como se Deus descortinasse muita coisa diante dos nossos olhos e colocasse o nosso coração, como eu já disse. E a gente passa a entender muito das motivações e dos desejos que nós temos, e nós passamos a conhecer o nosso coração de uma forma mais verdadeira. E no verso 2, Davi vai dizer que ele está com sua alma tranquila. Está com sua alma satisfeita em Deus. E ele diz, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Davi está dizendo, Deus, pelo contrário. Em contraste com o orgulho, em contraste com a arrogância que essas pessoas estão dizendo que eu estou sentindo, que dessas coisas grandes que todo mundo diz que eu procuro, eu fiz o seguinte, eu falei, minha alma, sossega, minha alma, cala-te, coração, cala-te, se coloca no seu lugar. Não é que Davi também não era tentado por essas coisas. Imagina se Davi não era tentado. Ele tem a promessa de que ele vai receber o reino de Israel. Ele vai se assentar no trono do rei de Israel. Ele olha para tudo aquilo que ele está prestes, ou que ele pode assumir. Ele olha para o peso da coroa de ouro que Saul usava, para todos aqueles servos que ele tinha à disposição, toda a riqueza, todo o conforto que ele poderia obter para si, e
a gente acha, será que Davi não era tentado? Será que Davi não sentia realmente o desejo de ocupar um lugar como esse? É claro que Davi era tentado. É claro que Davi se imaginava ali. Mas, como ele diz aqui no verso 2, ele fez a sua alma calar. Ele fez a sua alma se tranquilizar. Davi está dizendo, se o Senhor vai me fazer rei sobre Israel, então, Senhor, que seja no seu tempo. Então, Senhor, que seja do seu jeito. Eu não vou erguer a minha mão contra o ungido do Senhor. É uma frase que é tão mal utilizada nos nossos tempos, né? Eu não vou erguer a mão contra o ungido do Senhor, porque se foi o Senhor que o colocou lá, é o Senhor que vai tirar do seu jeito e do seu tempo. E Davi teve de fato oportunidade para acabar com a vida de Saul. Quando a gente olha para a história, a gente vê duas oportunidades muito claras em que Saul ficou totalmente à deriva da vida de Davi. E os parceiros de Davi, os homens, soldados que estavam sendo liderados por Davi, ainda falavam, Davi, acaba com a vida de Saul. Para que essa perseguição pare, para que você não corra mais risco de morte com Saul atrás de você. Davi tinha tudo isso, concorrendo contra a vontade do coração dele. E a resposta de Davi para tudo isso era, o meu coração não está à procura de grandes coisas. Se Deus vai me dar, é da forma dele. Se Deus vai me dar, é no tempo dele, porque eu não sou digno de estar no trono de Israel. Eu já calei o meu coração, eu já calei a minha alma. E isso, meus irmãos, que Davi nos mostra, é um exercício extraordinário, que nós deveríamos fazer todos os dias, todos os momentos da nossa vida, como um fruto, como um gomo desse fruto que nós encontramos lá em Gálatas 5, que se chama domínio próprio. Porque o homem que domina o seu coração, ele domina tudo mais. O homem que consegue dominar o seu coração, ele domina as circunstâncias que estão ao seu redor. Então, por isso que Davi está dizendo aqui, coração, fica quieto, sossega, não pensa nessas coisas, não fica imaginando na glória que é de ser rei de Israel, não fica imaginando o peso daquela coroa de ouro, não fica imaginando quantos servos você vai ter à sua disposição. Coração, se tranquiliza. Coração, fica calmo, fica em paz, se cale diante de Deus. E, irmãos, nós precisamos acalmar o nosso coração e também muitas vezes dizer, coração, cala-te, sossega, descansa, se coloque no seu lugar. Dizer para a nossa alma também, alma, se aquiete, como diz o salmista, alma, se aquiete. Descanse em Deus, busque a sua satisfação em Deus, se tranquiliza, sabe, meus irmãos, porque muitas vezes nós confundimos, quando Cristo diz, olha, todos aqueles que virem a mim terão vida abundante, nós confundimos o que é essa vida abundante. A gente acha que essa vida abundante é a abundância de conforto, é a abundância de bens materiais, é a abundância de tudo aquilo que a gente pode obter nesse mundo, mas não é isso que Cristo está falando. Cristo está falando sobre a sua palavra e sobre a obediência. Porque quando nós ouvimos a sua palavra e quando nós obedecemos a sua palavra, nós temos vida plena, nós temos vida tranquila, a nossa alma sossega, o nosso coração se tranquiliza, a nossa mente se clareia. Nós entendemos quem nós somos, mas quando nós não fazemos isso, quando nós não olhamos para a palavra de Deus, para a obediência a Cristo Jesus, tudo mais se confunde. Aí nós perdemos o sossego, aí nós perdemos a paz, aí nós perdemos a tranquilidade, essa vida abundante que Cristo diz para a gente. E nós nos perdemos pelo caminho. Porque a gente acha constantemente que nós merecemos muito mais do que nós temos. Esse é o nosso ego. Mas nós precisamos dizer, coração, cala-te. Se coloque no seu lugar. Alma, se tranquiliza, se satisfaça em nosso Deus. Mas também não é só nas buscas, meus irmãos, de coisas grandiosas que nós precisamos acalmar o nosso coração. Mas também na nossa mania de nos sentirmos grandiosos.
Porque tem aqueles momentos, e são vários esses momentos durante a nossa vida, ou durante os nossos dias, em que nós nos colocamos em algumas situações e que nós falamos, eu preciso falar, eu não consigo ficar quieto, eu preciso falar, porque se eu não falar, ninguém vai ver o erro, né? Eu preciso me meter nisso aí, porque se eu não me meter, ninguém vai conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Eu preciso falar, porque se eu não falar, eu não vou me sentir em paz, né? E aí a gente começa, a minha mulher não tem mais jeito, o meu marido não tem mais conserto, o meu filho, meu Deus, o meu filho não encontra mais o caminho, o meu trabalho, os meus estudos, tantas coisas, porque é a nossa mania da gente se sentir grande diante de todas as situações. Como se a gente merecesse realmente muito mais do que aquilo que nós temos nesse momento. E nós nos esquecemos do Salmo 123, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se nós não temos aquilo que nós queremos, é porque nós não precisamos, é simples assim. É porque Deus não quis nos dar, porque nós não precisamos. Então a gente precisa trocar essas frases, sabe, por momentos de devoção diante de Deus, por momentos de oração, de leitura da palavra e dizer, coração, cala-te, se coloca no seu lugar, né? E aqui vai também uma palavra para os jovens solteiros. Fala para o seu coração, jovem. Coração, cala-te. Alma, tranquiliza-se. Porque a hora vai chegar, Deus vai arrumar, vai ser do jeito dele e na hora dele. E Davi, ele usa ainda uma figura de uma criança sendo amamentada no colo da mãe. É aquela criança que antes estava braba, que estava inquieta por causa da fome, mas depois de mamar ela fica tranquila, ela descansa, ela dorme novamente, e é assim que Davi está dizendo, eu estou seguro, eu estou farto, eu estou satisfeito plenamente nos braços de Deus, como um bebezinho que depende totalmente da mãe e do leite da sua mãe. Davi diz assim da sua satisfação. Então, porque ele depende de Deus, ele está seguro em Deus, satisfeito em Deus, ele não tem necessidade de pensar nessas coisas grandiosas. Ele não tem necessidade de se pensar como alguém maior do que ele é. Mas quando a gente inverte essas coisas, meus irmãos, a nossa alma se inquieta. Ela fica agitada, ela fica angustiada, ela fica insatisfeita. A nossa alma fica como que uma alma cansada. Por isso que Jesus vai dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe? Aquilo que vocês precisam vai ser acrescentado. Quando a gente muda de lugar, quando a gente passa a olhar mais para as coisas daquilo que para o reino, aí o sossego se vai, a paz vai embora, o nosso coração fica angustiado. Então, por isso que quanto mais você se satisfaz em Deus, mais você o glorifica. Quanto mais você se satisfaz em Deus, menos você vai atrás de coisas que você não deve ir. Menos você coloca o teu coração nas coisas que você não deve pôr. Menos você coloca a sua alma em lugares que você não deveria pôr. E aí no verso 3, Davi coloca a sua expressão final, querendo repartir a importância dessa expressão com todo o reino de Israel. Ele diz, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Então, Davi, tendo aprendido essa lição, Davi quer que todo o povo de Israel experimente isso que ele experimentou. Não só o povo de Israel, mas hoje no nosso tempo, né, os cristãos do nosso tempo. Olhar para as coisas que a gente deve olhar realmente, experimentar essa paz, essa tranquilidade, sabe, essa satisfação que Davi experimentava. É como se Davi estivesse dizendo para a gente, olha, espera por sua mãe, espera pelo sustento da sua mãe, espera pela satisfação na sua mãe, pela segurança, assim, espera em Deus. E que Deus seja a razão da sua existência, que Deus seja a fonte plena da satisfação de vocês no dia de hoje e para todo sempre, durante todos os dias da vida de vocês. Essa é a esperança depositada em Deus por quem Ele é. Davi diz, olha, esse é Deus.
Se eu não conhecesse esse Deus, eu não teria esperança. Se eu não conhecesse esse Deus, perderia-se o sentido de toda a minha esperança, de toda a minha satisfação, de todo o sentido da minha vida, mas eu teria dúvidas, eu teria questionamentos, eu teria medos. Essa é a esperança depositada também por aquilo que Deus prometeu, meus irmãos. O que Deus prometeu? Deus nos promete a vida eterna em Cristo. Deus prometeu que sempre estará conosco durante as aflições, durante os dias maus de nossas vidas. Deus prometeu que a gente não vai ser provado e tentado além daquilo que a gente pode suportar. Por isso, espere em Deus. Espere em Deus e não permita que a sua alma, não permita que o seu coração se apegue a coisas que não devem se apegar e acabar se afastando de Deus. Por isso, descanse. Descanse em Deus e encontre a paz aqui nesse mundo. E encontre essa paz abundante nesse mundo. E aí você vai conseguir lutar contra o seu ego, e aí você vai conseguir lutar contra o seu orgulho. E concluindo então, meus irmãos, e com isso o grupo de louvor também pode subindo, para a gente concluir, à medida que nós caminhamos nesse mundo, nós devemos sim olhar para esse Salmo 131 e cantá-lo. Sabe, à medida que nós caminhamos, nós temos que sim olhar para esse Salmo 131 e ler esse Salmo 31 e refletir nele, porque esse Salmo, ele reorienta os anseios da nossa alma e os anseios do nosso coração, ele reorienta a nossa esperança, tira a nossa esperança das coisas daqui, coloca a nossa satisfação, e nós podemos orar nele e dizer: Senhor, cala a minha alma. Vamos nos pôr de pé? Nós podemos, com esse salmo, dizer: Senhor, cala a minha alma, cala o meu coração, me dê paz, me dê tranquilidade, me dê a satisfação em Ti, Senhor. E, meus irmãos, enquanto a gente canta, que você reflita e peça para Deus, de forma sincera, para que Ele te capacite a lutar contra o seu ego, contra o seu orgulho, e diga: Senhor, acalma o meu coração, acalma a minha alma e coloque aonde o meu coração precisa estar realmente.